Hello, guys! How are you doing? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui de novo. Sejam todos bem-vindos. A gente vai ter uma aula hoje super especial. Então, a gente já teve uma aula prática essa semana, que foi com a Kelly, inclusive, né, Kelly, do Team Teacher G. O que é uma aula prática, teacher? Eu faço uma atividade, trago um conteúdo, e eu tenho uma pessoa que vai praticando junto comigo, como se fosse você. Como não dá para todo mundo praticar comigo ao mesmo tempo, até daria, sabe? Mas não ia ficar tão viável para ser uma live, então eu trago alguém que vai representar você nesse momento. E quando essa pessoa está praticando comigo, você vai praticar junto com essa pessoa, tudo bem? Hoje eu separei um conteúdo onde a gente vai falar um pouquinho do that. Sabe aquele that? De aquele, aquilo, ou será que é só isso mesmo também, né? Porque às vezes o pessoal acha que só é isso, e a gente vai ver que não é só isso. Ó, já vou chamar a Luzivalda aqui. A Luzivalda, ela é seguidora da Teacher G, ó, que bacana, porque a Kelly estava aqui, era seguidora, e agora é do Team Teacher G também. Mas a Lu é seguidora, porque às vezes o pessoal fala, mas a Kelly é porque é aluna, por isso que deu certo esse treino. Então, não. Então, eu falei, então vamos fazer como seguidor. Aí chamei a Lu e ela topou. Todo mundo falando que está ouvindo muito bem. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Quem está lá no YouTube, eu vou ter uma tela compartilhada das atividades que a gente vai fazer juntas, aqui eu e a Lu. E tudo que acontecer lá, eu vou estar falando aqui no Instagram também. A única diferença é que você não vai ver ali o exemplo, mas a gente vai estar falando tudo. Então, se você está aqui no Instagram e quer continuar acompanhando por aqui, tá tudo certo. Quem está lá no YouTube vai ver a nossa tela, vai ver o material, inclusive a Luzivalda vai ver também. Então, eu já vou começar compartilhando. Eu perguntei para a Lu o seguinte, Lu, o que você gostaria de ver na aula de hoje? Porque essa aula prática, essa live, que é uma aula prática mesmo. E aí a Lu escolheu hoje, tá? E eu gostei. Você sabe que eu não tinha feito nada desse conteúdo, só ele isolado? Eu já fiz comparando com outras coisas. Falei, boa, vamos fazer isso aqui então. Só para a gente começar entendendo o que vai acontecer aqui, pessoal que está chegando aqui no YouTube, pessoal que está chegando aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos, tá? Só para vocês entenderem, a gente vai fazer uma aula prática mesmo, e a Lu vai representar vocês, ou seja, tudo que ela estiver fazendo, você pode ir fazendo junto com ela. Então, você vai abrir a boca e vai falar. Igual ela for fazer aqui, você vai fazer junto com ela. O pessoal que está chegando aqui agora, ó, de repente caiu de paraquedas, eu sou a Teacher G. Depois a minha filha fala, você nem se apresenta. Eu acabo esquecendo, porque eu estou tão acostumada com todo mundo que já está aqui, né? Eu sou a Teacher G, tá? Quem está chegando aqui agora. Eu ajudo adultos a falarem inglês, praticando 15 minutos por dia. E vai rolar um intensivão que começa dia 13 de outubro. E até lá, a gente está meio num aquecimento com as lives todo dia. E nessa live de hoje, como a gente vai fazer uma aula prática, de uma atividade prática para ajudar você a destravar sua fala, igual eu falei na terça-feira com a Kelly, é importante você entender que a fala, ela é um processo e como ela é um processo, ela precisa ser desenvolvida desde o início. Sabe aquela história que talvez você já viu ou ouviu alguém falando que você vai aprender inglês e depois quando você chegar num módulo mais avançado, mais lá na frente, você vai começar a treinar a fala? Então, se você fizer dessa forma a sua fala, a chance da sua fala se desenvolver é muito pequena. Então, o que você precisa entender? A fala é um processo e ela precisa ser desenvolvida desde o início. Nesse processo de desenvolvimento, o que a gente tem que fazer para esse desenvolver? O que eu tenho que fazer, teacher? Praticar falando. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Essa prática do falando, a gente pode fazer com qualquer conteúdo. Eu dei um exemplo na terça. O que foi terça mesmo? Foi o Ser Estar, né? O famoso to be com a Kelly. Então, você pode fazer essa técnica de praticar falando qualquer conteúdo que você for trabalhar. Escolhi tal conteúdo que eu quero aprender sobre isso. Como que eu vou treinar isso? Falando. Não, eu quero escolher aquele conteúdo mais iniciante. Como que eu vou treinar isso? Falando. Mesmo iniciante, teacher? Mesmo iniciante, porque a fala é um processo e se você não fizer isso desde o início, ela não vai entrar nesse processo de desenvolvimento.
falando do que a gente vai ver aqui hoje. Então, foi sugestão da Luzivalda, né? Ela falou, Titi, vamos falar do that? E eu achei sensacional a ideia dela, porque eu nunca tinha trazido na live o that do jeito que eu separei para vocês aqui nessa aula de hoje. Eu já tinha falado da diferença do that, those, this, mas ele do jeito que eu separei hoje, que foi sugestão da Luzivalda, eu nunca tinha feito. Então, gostei bastante, viu, Lu? Tá bom, é porque assim, eu quero aprender, e eu tenho, assim, uma dificuldade com esse that. Lembra que eu falei para a senhora que eu aprendi muito, assim, falar ele mais DD? E a senhora você nem entendeu, né, Titi, quando eu falei, mas eu vou conseguir aprender junto com todos hoje esse that. Oi, tá me ouvindo? Acho que deu uma pausazinha aqui. Ótimo. Estou ouvindo. Ó, Lu, eu tenho certeza que você não tem dificuldade com o that. É só uma questão de como as coisas foram acontecendo e aí, de repente, ficou essa impressão, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma e vai ser só uma questão de acertar e ajustar o treino. Então, vamos começar? Vamos lá. Ó, é o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume aqui para mim, para ficar um pouquinho mais alto. Aí, ó. Vamos começar entendendo, para a gente começar tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. O pessoal que está acompanhando, você pode ir mandando suas dúvidas, que depois eu tiro um tempinho para responder, tudo bem? O that, se a gente começar a traduzir ele, a gente vai entender que a tradução dele é pode ser, né? Tem várias traduções que a gente pode usar o that. Oi, Teacher Paulinho, foi quem abriu essa semana especial comigo, né? Então tem um carinho mega especial e ele abriu com chave de ouro a semana, né? Ó, o that eu posso traduzir como que, eu posso traduzir como aquilo, aquele, aquela, todas essas variações, tudo bem? Daquilo, ele pode ser traduzido como daquilo. Muita gente acha que não, mas ele pode ser traduzido também como esse, essa. Ah, Titi, mas o esse, o essa não é o this? Muita calma nessa hora. A gente vai ver aqui em alguns exemplos o that dessa maneira. Ele pode ser o disso, desse, dessa. Nossa, tudo isso. Calma que a gente vai ver nos exemplos como tudo isso vai ficar. Ele pode ser algo, ele pode ser traduzido como tão, quando eu quero dar uma ênfase em alguma coisa. Então, tem todas essas possibilidades. O que é o nosso foco aqui? Sempre entender o como, não é? Todo mundo que me acompanha já sabe disso. Titi, mas já vem você de novo, né? Por que o como? Porque daí a gente aprende como usar e não só o porquê. O porquê nesse momento não vai nos ajudar muito, mas o como vai nos ajudar bastante. Então, ó, vou dar uma passada bem rapidinha quem é o that, porque a gente já vai direto lá no como. Pode ser que, aquilo, aquele, talvez você já aprendeu daquela forma tradicional, né? Ah, o that é quando eu aponto para algo distante. Talvez você já tenha ouvido essa explicação. Então, vamos ver quem é o that na prática, tudo bem? Ó, começando ali falando que ele é o que eu diria assim que é uma das traduções mais conhecidas do that, é quando ele é apresentado assim como esse que. Eu fiz o seguinte exemplo, ó. Eu acho que você deveria saber. Esse é o exemplo que está lá no YouTube, quem está acompanhando, tá bom? Eu vou estar lendo tudo para quem está aqui no Instagram também. Se quiser acompanhar pelo YouTube, vai lá na minha bio aqui no Insta, o link da live está lá. Você clica na live de hoje, você já vai direto para o YouTube, tá bom? Ó, o exemplo é, eu acho que você, tá vendo esse que? É o that, que eu acabei de falar. Lembra que eu falei que a tradução dele é que? Eu acho que você deveria saber. Como que ficaria isso no inglês? Eu vou passar para vocês alguns vocabulários de apoio, tudo bem? Então, ó, achar, pensar, eu acho, esse achar é think. O deveria é o should, tudo bem? E o saber é know. Aquela famosa frase, né? I don't know. Olha o know aí, de saber. O que a gente já viu que eu posso traduzir o que como that. Tranquilo? Bom, se eu tivesse, então, que passar essa frase minha para o inglês, Lu, se você tiver qualquer dúvida aí, você pode perguntar. E o pessoal que está assistindo, tanto pelo Instagram e pelo YouTube, vai fazer essa frase, você vai passar para o inglês
Ah, Titi, eu posso escrever? Nesse momento, eu vou pedir para você não escrever. Eu quero que você fale tudo que você conseguir. Lu, dá uma olhadinha nessa frase e vê se você tem dúvida de alguma coisa. Eu acho que você deveria saber. Não, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Não tem dúvida de vocabulário, nada? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Tá, então você vai passar no inglês pra gente do jeito que você acha que é. E o pessoal que está assistindo também. Você abre a boca agora, fale num tom de voz que você vai ouvir você. Não é para mentalizar a frase, porque a gente não está fazendo meditação em inglês. Meditar não vai fazer você falar. Você precisa abrir a boca e falar. Passa pra gente, Lu. Eu acho que ficaria assim. I think that your shoulder No. No. Isso. Não. Isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. I think that you, ó, you ali, should know. Se você que está assistindo fez igual a Lu, eu fiz isso. Deixa, não ficou muito igual, eu troquei ali. Tá tudo bem. De repente, é a primeira vez que você está treinando assim. Lu, você já treinou alguma vez assim falando? Talvez sim, porque você me acompanha ou não. Assim, eu treino quando você está passando e manda a gente repetir, então eu fico repetindo sempre, mas assim, ao vivo, fazendo esse treino, assim, não. É assim, na verdade, eu tenho essa mania de treinar meditando. Aí quando eu Por vou isso que falar, você riu, né? porque quando eu vou falar, eu acho que eu vou ter dificuldade na pronúncia. Entendi. Ó, vou pegar esse gancho que você falou importante, então, hein, Lu? Ó, a Lu falou, né? Eu fico meditando. Você visualiza a frase inteira na sua cabeça, não é? Isso. E aí, eu falo, não é? Fica na meditação. A gente visualiza a frase inteira na cabeça e não fala. O que acontece quando eu faço isso? Eu estou praticando a minha fala? Não, porque eu não falei. Eu só estou meditando. Eu sei como é, mas eu não falo. Eu preciso articular essa questão da fala. A Lu falou, mas às vezes eu não falo, porque eu não sei se a pronúncia está certa. Esse acaba sendo um mito que as pessoas acabam cometendo. Eu já falei algumas vezes sobre isso. Titi, mas eu preciso melhorar a pronúncia para falar. Então, só que quando a gente faz isso, melhora a pronúncia para depois falar, não existe isso porque a gente primeiro fala e depois fala. Fala e depois melhora a pronúncia. Se eu não falo, nem tem como eu melhorar a pronúncia. A pronúncia depende da sua fala. Sabe a criança quando começa a falar? Lu, você tem filhos? Não, Titi, eu não tenho filhos. Convive com criança ou já conviveu com alguma criança? Não, convivo bastante com crianças, mas eu e meu esposo optamos por não ter filho, mas sou a tia coruja, que ama os meus sobrinhos. Perfeito, então já conviveu com criança, não conviveu? Sim. Ótimo. Então, quando a gente começa a conviver com uma criança que está aprendendo a falar, a gente percebe que a criança começa a falar, a fala dela, a pronúncia dela ainda não é tudo certinho, né? Ela fala, né, com uma pronúncia ainda diferenciada, só que a gente já entende, não é? Tem um momento que só o pai e a mãe entendem. Tem um momento que é só a mãe, né? Às vezes você fala, traduz aí, o que ele falou que eu não entendi? Aí a mãe ou o pai traduz, e até que vai, começa todo mundo a entender, mesmo ela ainda não falando com a pronúncia tudo certinho, mas a criança já está ali se comunicando, as pessoas já estão entendendo. Conforme ela vai falando, a pronúncia da criança também vai melhorando, não é? Às vezes ela está lá com 6, 8, 10, 12 anos, ainda tem palavras que não saem da forma que deveria, é uma palavra diferente, é uma palavra que ela ainda não usa, tá tudo bem. E no inglês vai funcionar do mesmo jeito. Se eu não falo por conta da pronúncia, aí a pronúncia vai ser muito difícil da sua pronúncia melhorar, porque na verdade ela depende da sua fala. Aí eu tô falando, não, Titi, então eu vou treinar tudo falando agora, independente da pronúncia. Exatamente, é a melhor coisa que você tem que fazer. Mas a pronúncia ainda não tá do jeito que eu queria. Lógico, você vai começar a treinar para que ela chegue lá onde você tem interesse que ela chegue. É um processo também. Então, tomem cuidado com esse mito. Eu preciso melhorar a pronúncia para falar. É o contrário, eu preciso falar para melhorar a pronúncia. Então, a primeira, ó, show de bola. É isso mesmo, Lu. Eu acho que você deveria saber. I think that. Olha o that ali, guys. No sentido de que. Tudo bem aqui? Alguma dúvida, Lu, aqui? Não, comigo tudo ok, Titi.
Então, muito bem. Então, deixa eu dar uma espiada lá no YouTube se tem alguém com dúvida em relação a essa frase que a gente acabou de fazer. Ó, alguém comentou, né? 12 anos e não saber pronunciar, a pronúncia é complicado, né? Então, e às vezes isso acontece, na maioria das vezes, sempre quando alguém chega para mim e fala, teacher, eu tenho dificuldade, problema com pronúncia. A gente começa a trabalhar junto, a gente começa a conhecer os sons e a gente descobre que essa pessoa não tem problema com pronúncia. Era só uma questão dela conhecer os sons e aplicar. Se eu não conheço, eu não aplico. Ou treinar falando, às vezes a pessoa não treinava falando e aí ela achava. E tem vários fatores que acabam facilitando todo esse processo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aí. Ó, a Denise perguntou o seguinte, que é do time Teacher G. O that, que já pensou lá na frente, né, Dê? Tô amando você, já pensou, já enxergando tudo numa coisa só, né? O that vai juntar com o you na hora de falar? Vai juntar com o you na hora de falar. Então, a hora que eu falo assim, ó, that e you, eu vou juntar essas duas palavras e vai sair esse som, ó, de that you. I think that you should go. Era go? Não, né? I think that you. Então, a hora que eu junto that com you, fica that you. Não sei se a Lu já fazia com esse som grudado. Ou já conhecia o that com you. Eu grudo e vira that you. Tudo bem? Então, gruda mesmo o som. Não sei se a Lu tá me ouvindo aqui no Insta? Agora sim, mas estava... Ótimo. Quando você falou antes, Titi, estava ruim. Isso, eu vou repetir para você. Ó, o that com you, que foi uma pergunta lá da D, lá no YouTube, o that com you, ele gruda a hora que eu falo. Então, ao invés de eu falar that you, vai virar that you. Tudo bem? Então, that you. Ó, se a Lu tiver com problema de conexão lá no Insta, a gente pode ficar só no YouTube, que é o que eu sempre prefiro. Gente, eu adoro fazer live no YouTube, porque eu compartilho tela, tudo de bom. Lu, tá me ouvindo? Agora sim. Agora. Ó, tá. Se começar a ficar muito ruim a conexão do Instagram, a gente fica só no YouTube. Aí você pega o seu fone, coloca lá no seu computador, a gente fica só por lá. Vamos tentar mais um pouquinho aqui. Se começar a cair muita conexão, a gente fica só no YouTube, que é o que eu prefiro. Eu faço no Insta, porque, mas... Porque daí, às vezes, eu não sei que tá no YouTube. Eu falo, gente, mas todo dia eu falo que tem live lá no YouTube, né? Então, ó, então o that com you, eu junto e vai ficar that you. Tudo bem? I think that you. Uma junção de som aí. Então, é porque assim também, Titi, né? A vida inteira eu aprendi tudo separado. Agora que eu estou acompanhando a Titi, é que eu estou aprendendo a juntar tudo e conseguir falar. Por isso que eu ainda vou lá separado, falando that e you. É por não isso. Não só você, Lu. Todo mundo aprende assim. Eu não sei por que as pessoas ensinam assim, tudo separado. A fala não é assim. A fala, ela é toda grudada. E aí é por isso, que nem você falou, eu aprendi tudo separado. Exatamente. Você e mais a torcida do Corinthians. Aí, quando você vai cair para uma situação real de fala com alguém, a pessoa vai falar tudo separado com você, Lu? Não, não vai falar separado. Não vai. Exatamente. Vai estar tudo grudado, tudo rápido. E aí, o que vai acontecer quando alguém falar com você? Não vou entender. Exatamente. A Lu já descobriu a regra aí, ó. Já descobriu o segredo. Você não vai entender, e é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas acham que elas não entendem alguém falando inglês porque ela não treinou muito o listening, o ouvir. E vocês sabiam que vocês não entendem muito o inglês falado porque vocês não treinam o suficiente a fala do jeito que é? Que é isso que a gente acabou de fazer? O that com you é grudado. I think that you should know. Em vez de I think that. Teacher, mas eu não sabia. Então, se você não sabia, você vai treinar separado. Isso é óbvio. A hora que você começa a entender como que a fala funciona na vida real e começa a treinar essa fala do jeito que ela é na vida real, você começa já a treinar o seu listening também. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, porque a gente vai para a próxima atividade juntos aqui. Ó, eu já vou lá compartilhando a minha tela de novo, depois eu tiro mais dúvidas, tá, pessoal? Então, pode ir mandando aí quem tá com dúvida, que daqui a pouquinho eu dou uma espiada lá no YouTube. Lu, já tá vendo a minha tela aí, né? Pelo Zoom que a gente está compartilhando. Sim. Então, a gente usou o that como o quê?
Vamos lá para o próximo exemplo, que foi tema sugerido pela Luzivalda hoje, o that, tá? Que eu amei, que eu nunca tinha feito desse jeito aqui. Eu prefiro aquele carro. Lembra que eu falei que o that pode ser que, pode ser aquele, aquilo, aquela, tá? Aqui a gente vai usar o that como aquele. Eu vou passar alguns vocabulários como preferir, prefer. Tudo bem, Lu? Prefer. Tudo bem, tudo bem. Ó, como a Lu falou que ela meditava em inglês, então todo mundo que está acompanhando pelo Insta ou pelo YouTube, não é hora de meditar agora. Ai, estou visualizando a frase na minha cabeça. Agora você vai abrir a boca e falar. Essa é uma prática que ajuda você a destravar a sua fala. A Lu vai falar no inglês e todo mundo que está acompanhando, ó, pode abrir sua boca e falar num tom audível que você ouça a sua própria voz. Fala pra gente, Lu. I prefer that car. Exatamente, é isso. Vê se tem mais alguém que falou isso que a Lu falou. Ó, I prefer that car. Hi, Daisy! Que saudade de você! Ó, a Lu falou lá no comecinho, é que às vezes eu prefiro só pensar como é a frase e eu não falo, porque eu fico com medo da pronúncia. Ó, o que a Lu tá fazendo aqui hoje, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Insta, né? Você merece um troféu de coragem, Lu. Ó, teacher, eu confesso que eu aceitei o seu convite como um desafio para mim mesma. Porque, assim, lembra que você fez uma live e falou assim, às vezes você perde a oportunidade de aprender, praticar, porque você fica com medo e não conversa com a pessoa. Aí veio essa oportunidade. Eu falei, não, eu tô com um monte de bolha no meu estômago, mas eu vou aceitar. Olha, eu lembro, eu postei esses dias, inclusive, falando isso, né? Que você perde a oportunidade de praticar quando você deixa o medo falar mais alto que você e se merece um troféu de coragem. Eu queria, olha, porque o pessoal que tá no YouTube aí, ó, coloca aí se vocês não concordam comigo e aqui no Instagram também. Porque muitas vezes a pessoa tem receio de treinar com qualquer pessoa. Aí eu chamo a Lu para vir ao vivo. Então, assim, a Lu merece um troféu de coragem. Com essa atitude que você teve hoje, mulher, ninguém mais te segura, viu? Eu vou aprender, eu quero. Ó, outra coisa, eu tinha uma frase comigo. Eu acho que é assim, porque eu fui decepcionada muito com o meu inglês, então eu ficava sempre assim. Quando alguém falava coisa comigo, eu falava, my English now is very good. Sempre ficava com essa frase. Agora eu falei, não, agora eu não quero essa frase, agora eu quero que meu inglês é muito bom. Ó, Lu! Adorei a atitude. É exatamente isso, né? Eu não sei se você acompanhou a live de ontem, que foi com o Vinícius, que é um super parceiro meu, um menino assim que eu tenho um carinho gigante, e a gente falou sobre sair da zona de conforto, né? E é exatamente isso, né? Você já deu o primeiro passo, que é tomar a decisão, né? Não, agora o meu inglês vai ser bom e pronto. Então você tá muito de parabéns mesmo. Mas eu tô assim muito feliz de você ter aceito, porque olha, você vai ajudar muitas pessoas que às vezes têm muito medo tomar uma mesma decisão que você. Não, eu vou fazer, eu vou. Eu tô com meu estômago tá borbulhando, tá cheio de tá dando aquele frio na barriga, mas eu vou mesmo assim, né? Então essa atitude sua, você tá de parabéns. Ó, a Kelly lá, super, que a Kelly é desse time aí também, né? Veio pra live ainda quando nem era aluna, tá? Parabéns. Ó, dúvidas aqui nesse segundo exemplo que a gente fez do that, a gente começou falando que o that, ele pode ser que, a gente fez um exemplo com o que, eu acho que, a gente fez um exemplo com aquilo, né? Ou aquele, aquela, tudo a mesma coisa, viu, gente? No inglês não tem essa que é aquele, aquilo, aquela, é tudo igual, vai ser o that também, tá? E muita gente não sabe, mas não conhece o that como disso. As pessoas acham que o disso ou isso é só o this. Sabe esse this aqui, ó? Você conhece, Lu, essa palavrinha? Que eu digitei aqui? Não lembro. Eu devo já ter visto, mas eu não lembro. Muitas pessoas confundem o this com o that, tá?
tem muita confusão entre essas duas palavrinhas. Porque o this, quando a gente traduz ao pé da letra, o this é esse, essa, disso, dessa. O this quer dizer isso. Só que o this é quando eu estou falando sobre algo muito específico. Então, se eu falo assim para você, Lucivalda, esse copo é seu? Sabe algo bem específico? Estou mostrando qual é? Aí eu vou usar o this. Esse copo é seu? Vou usar o this, tá? Fora isso, eu não uso ele para esse tipo de frase que a gente vai fazer agora, que está lá no slide, ó. Pessoal que está aqui no Insta, eu vou ler a frase para vocês. Eu gosto disso. Eu ouço o tempo todo as pessoas usando esse disso, aquele desse que eu acabei de mostrar. Mas o this não é isso, disso? É. A tradução dele é. Só que eu só vou usar para coisa específica. Se eu estou falando assim, para a Luzivalda, eu gosto, esse copo é seu? Ela fala que é, né? This is mine. Esse copo é meu, this is mine. Ela vai usar o this. E ela está falando que ela gosta disso, que é esse copo aqui. Aí tudo bem. Então é bem específico mesmo. Caso contrário, eu não uso o this, eu vou usar o that. E as pessoas, a maioria das pessoas não sabem que vai usar o that nessa situação. O gostar é like, tá? Então, se eu tivesse que falar, eu gosto disso, alguma dúvida, Lu, antes de você passar para o inglês? Pode perguntar e quem está assistindo vai fazer junto com a Lu. Não, tudo bem, teacher. Então, fala no inglês pra gente, eu gosto disso. I like that. Exatamente, I like that. É isso. Todo mundo que está acompanhando aí, abrindo a boca e falando, hein? Ó, olha a 2. Vou dar outro exemplo do isso usando o that. Quando eu falo é isso aí, talvez vocês até viram essa expressão já em algum lugar, ela é bastante usada. That's it. Aqui também eu junto o som, tá? Ó, para quem já está acostumando com os sons grudados, esse S eu vou juntar com it, ele vai virar um som até meio de Z. That's it. That's it. Ah, é isso aí. Ah, ok. That's it. É isso aí. Então, olha o that como isso, de novo. Então, muitas vezes, o that vai ser usado como isso, tá? Então, aquele this que você aprendeu lá naquelas aulas mais tradicionais, que é o isso, quando eu aponto e não sei o quê, é só para aquilo lá. Quando eu vou falar nesse geral, eu gosto disso, é isso aí, eu não vou usar ele, tá? Olha outro exemplo ali. O que é isso? Se eu tivesse que perguntar, né? O que é isso? Você conhece o que na hora de perguntar, Lu? Deixa eu lembrar, eu não estou muito... Se não conhecer, tá tudo bem. Eu não estou lembrando. Não tem problema. Ó, toda vez que eu quero falar isso, o que é o what, tá bom? Então, eu vou usar o what. Se alguém pensou, vou usar o this aqui? Não vou usar o this. Eu vou usar o that. What is that? Dê pra gente, então, a 3, Lu. O que é isso? What is that? Exatamente. É isso. Então, ó, eu usei aqui 3 exemplos de disso, isso de novo, e não usei o this. Eu vou usar o that aqui. Tudo bem? Dúvidas aqui? Pessoal que está acompanhando lá no YouTube, que tem mais pessoas lá, deixa eu ver quais são as dúvidas. Olha, o pessoal respondendo junto lá, Lu. O pessoal digitando as respostas. Ó, pode digitar a resposta e você vai falando enquanto você está digitando aí, tá? Ó, Cláudia, então eu vou usar I like that. A Cláudia colocou I like that, I like this. Deixa o this fora disso. A gente vai usar o that mesmo, tá? I like that. O this é algo muito, muito específico, tá? Ai, eu gosto disso. Gosto. I like that, tá bom? Deixa eu ver quais dúvidas mais. Então, da Cláudia ali respondendo do this. Pessoal dando parabéns para a Lu. A Lu tá de parabéns, gente. Olha... Pessoal, olha que linda, parabéns. Tá cheio de palmas, arrasando. Tem que ter coragem. Exatamente, Roberta. Com coragem. E sabe o que é engraçado, Roberta? Que coragem não é ausência do medo, né? As pessoas se confundem. Ai, eu sou corajoso, não tenho medo. Não, você tem medo. Só que a coragem faz você ir mesmo com o medo. Porque muita gente acha que ter coragem é não ter medo. E é mentira, o medo vai estar lá. Só que ter coragem é exatamente, eu vou com medo mesmo. Isso é ter coragem, porque se o medo não está lá, e qualquer um vai, aí não é coragem, né? Muito bem, deixa eu ver que tem mais alguma dúvida. Ó, a Fabiana perguntando,
Tem como ter uma noção nesse intensivo? Ó, tem alguém aí que participou do última maratona? Lu, você participou, não participou da maratona? Participei. Deu para aprender alguma coisa na maratona? Muito, deu para aprender muito, Títia. Foi meu pontapé inicial, porque assim, eu como estava na pandemia, eu estava em casa e comecei a ver alguma coisa. Eu não sou muito de aceitar esses convites, não. Mas eu me identifiquei com aquela frase. Que honra! Você que já estudou inglês e não consegue falar. Eu falei, então tá falando comigo. Aí eu me inscrevi na maratona e estou acompanhando até hoje, até vamos longe. A Lu sempre comenta, né? Nossa, aprendi isso, aprendi aquilo, falo que já é aluna de live. Então, a Fabiana aí que está perguntando, tem como ter uma noção nesse intensivo? Ó, tudo que a gente for praticar no intensivo, Fabiana, Fabiane, desculpe, Fabiane, não há. Tudo que a gente for praticar nesse intensivo vai ser falando igual a gente está fazendo aqui. As aulas vão ser ao vivo, na maratona não foi, né, Lu? O pessoal acessava a aula, a gente teve uma aula ao vivo só. Esse aqui, eu sempre fico pensando, o que podia ter de diferente? O que poderia ter de mais intenso? Aula ao vivo. Então, nesse daqui, as aulas vão ser ao vivo. Então, eu vou pedir para você ir fazendo junto comigo mesmo, igual o pessoal aqui do YouTube está fazendo. Ó, abre a boca e fala, vamos tirar dúvida. Então, ele vai ser mais intenso ainda no sentido de vocês conseguirem ter um resultado ainda melhor, porque vai ser ao vivo. Tá? Então, e a Kelly também aconteceu a mesma coisa. Na pandemia, começou a acompanhar, foi para a maratona. Então, se não se inscreveu, corre lá se inscrever, hein? Ó, a Helena perguntando, que é do time. Teacher G, nessa frase posso usar o would no lugar do should, né, Helena? Ó, se você colocar o would, ao invés de, como que era mesmo? Eu acho que você deveria saber. Aí vai ficar, eu acho que você saberia, tá bom? Pode colocar, não fica errado, só muda um pouquinho esse sentido. O would vai deixar tudo no iria. Então, I think that you would know. Eu acho que você saberia. E com should, eu acho que você deveria saber. Tudo bem? Vou começar compartilhando de novo, então, a minha tela aqui com vocês, pessoal do YouTube, que a galera começou a migrar para lá, né? Porque lá acaba tendo uma visualização melhor. Eu falei que o that pode ser traduzido como que, pode ser traduzido como aquele, aquela, aquilo, pode ser traduzido como disso, isso. Essa é uma tradução que a maioria das pessoas acabam não usando. Então, pode usar o that na maioria das vezes que você falar esse isso de uma forma geral, tá? E ele pode ser também traduzido como tão. Você já conhecia ele assim, Lu, nessa tradução de tão? Não conhecia, Títia. Muito bem. Então, por exemplo, olha o nosso exemplo lá nos slides. Não é tão fácil. Esse tão, eu posso usar o that também. Que é isso? Oi, tá me ouvindo, Lu? Sim, eu tô ouvindo sim, Títia. Então, tá bom. Ó, então, o tão pode ser usado também como esse that. Ele pode também ter essa tradução. O não é, eu vou usar o it's not. Não é, it's not. Fácil. Easy, fácil, easy, e o tão vai ser quem? Vai ser o that, é ele que eu vou usar aqui. Então, não é it's not, o tão vai ser o that, e o fácil, easy. Quer arriscar fazer pra gente, Lu? Vamos tentar, né? E a galera junto aí, hein? Easy not, that. Então, é o that, isso. Easy not, that. Yes. Easy. Perfeito. Eu me perdi com esse Z. É isso mesmo, ó. Easy. Esse Y, Lu, sempre tem um som de I mais forte, né? Esse easy, né? Você viu que você falou easy, é isso mesmo, easy. It's not that easy. Ó, o pessoal que tá treinando os sons grudados. Olha aqui, ó, not com that, vai grudar. Olha como a fala é diferente. Not that. Lu, vamos fazer essa parte do meio aqui, ó. Vamos treinar um som grudado. Você falou, ai, pronúncia para mim é difícil. Vamos ver se é difícil mesmo. Ó, tá vendo not? Sim. E o that? O not termina com T e o that também começa com T, não é? Isso. Quando isso acontece no inglês, consoante igual, eu elimino um som e uso uma para as duas palavras. Por exemplo, ao invés de eu falar not that, eu vou falar not that.
Not that. Isso. É como se esse not não tivesse o T. Quer ver? Vou até fazer um risquinho para ficar mais fácil para você enxergar, ó. Vamos cortar esse T daqui, ó. Tá vendo ali que eu cortei o T? Sim. Ó, o pessoal que tá no Instagram, esse tá vendo ali, tá lá no YouTube, tá? Acho que a pessoa tá vendo aonde, teacher? Ó, então lá no YouTube a gente tá com os slides compartilhados. Então ali, ó, esse T do not, eu já nem falo. Então a hora que eu grudo vai ficar not that. Fala pra gente, not that. Not that. Pronto. Not that. É isso. Se eu for juntar com it's not that. It's not that. Perfeito, Lu. Ó, você já grudou um som aí. Só que agora tem o easy aqui, não tem? Sim. Toda vez que eu tenho uma consoante com vogal, eu também junto. Aí esse T aqui, ó, ele vai virar um D. Um D bem levinho, vai ficar assim, ó. That dizzy. Sabe esse D? Então é como se eu falasse, it's not that dizzy. It's not that easy. É isso que vai Not soar. that dizzy. Pronto! Tá vendo que você não tem dificuldade com pronúncia? Então, eu tenho que praticar, né? Você tem que aprender como são os sons grudados, que é isso que a gente acabou de fazer. E pronto. Dificuldade seria, Lu, eu falei aqui para você, Lu, aqui eu vou juntar, então vai ficar not that. Vamos imaginar que depois que a gente tivesse treinado várias vezes, esse som não saísse de jeito nenhum. Teacher, não consigo falar not that. Vamos imaginar que essa fosse a situação. Eu estou tentando falar not that e o som não sai. Aí é uma dificuldade de pronúncia. Que aí, às vezes, precisa até de um auxílio de um fonoaudiólogo, um profissional da área de fono. Olha, essa pessoa... Olha, nesses 15 anos que eu ensino inglês, eu não me lembro de uma pessoa que passou por mim que eu cheguei nessa conclusão. Olha, você vai precisar de um profissional de fono para te ajudar, porque daí é uma questão que ele já tem até no próprio idioma. Nesses 15 anos, se passou alguém, eu não lembro, porque a maioria das pessoas acham que tem dificuldade com pronúncia, mas não tem. Então, isso que você acabou de fazer, ó, como que as pessoas vão falar com você se tivesse que falar essa frase na real mesmo? É isso que você acabou de falar. It's not that easy. Oh, it's not that easy. Ai, não é fácil. Ah, a pessoa fala, nossa, eu só entendi o easy, mas não entendi o resto. Então é isso. O pessoal que está acompanhando, desencana com essa história que você tem problema com pronúncia. É isso que eu e a Lu acabamos de fazer. Ela aprendeu como que é o som. E aí, o que tem que fazer? Ir aprendendo esses sons, ir praticando, praticando, praticando. A hora que fica automático, gente, você nem pensa mais. Tudo bem? Dúvidas aqui, ó. Então, a gente viu o that como tão, né? Ó, dá uma olhadinha ali no outro exemplo. O filme não é tão bom. Vou usar o that aqui de novo. Filme é movie. Bom é good, né? Então, vou falar the movie. Vou negar aqui de novo, ó. Is not that good. The movie is not that good. Ó, Lu, eu vou pedir para você, se você quiser, claro, ler. E aí, aqui, ó, no not that, você já vai fazer esse mesmo som que você fez aqui, ó. Not that. Tá bom? Se você quiser. The news is not that. Ai, já esqueci. Isso mesmo. Not that. É isso mesmo. Eu vou até fazer um risquinho para você. Quer ver? Peraí, vai ficar mais fácil com o risquinho. Eu gosto de riscar, que a gente visualiza. O que esse risquinho está dizendo? Lá no YouTube, tá, pessoal que está aqui no Insta? Que esse teu eu não vou falar, eu vou falar not that. Não. Not that. The news Is not that good. not that good. Sabe o que acontece com o nosso cérebro? Você falou certinho, not that. Ele entra em conflito, Lu. Eu falei isso para a Mariângela, para o Kleber, do time TTG. Não sei se a Mariângela está aí. O nosso cérebro entra em conflito. Ele está enxergando quantas palavras aqui, Lu? Ele está chegando duas. Duas. Só que a gente está falando quantas? Not that. Uma. Aí, mulher, é isso que acontece. O nosso cérebro está vendo duas palavras. Só que na hora de falar, sai o som de uma. E aí o cérebro faz o quê? Peraí. Tá. Por isso que fica essa coisa. É por causa disso. Ele entra em conflito. Não é dificuldade, não é nada disso. Ele entra em conflito. Falei essa semana para a Mariângela e para o Kleber. Se eles estiverem aí, ó, confirma aí no YouTube se não foi isso que eu falei na aula. Ele vai entrar em conflito. Como que eu faço daí para ele parar com esse conflito? E acostumando ele. A Denise, que passou por aqui também, que foi aluna minha, toda vez que eu vejo that com I, eu lembro dela.
Porque ela falava, teacher, eu tô ouvindo that com I, que vira that I, e eu tô reconhecendo em tudo qualquer lugar, que daí grudou o som. Mas no começo o cérebro conflita, ele vê duas palavras, mas ele fala uma. Mas como assim? E é por isso que a gente dá essa... E aí quando a gente vai acostumando, pronto, ele começa a aprender a ler como se fosse assim. Então não é mais not that, not that. Teacher, vai mudar de um dia para o outro? Não. Lu, não vai mudar de um dia para o outro. Amanhã você vai ver o not that, você vai querer falar o quê? Not that. Só que daí você já vai, opa, ai, olha o not com that, a teacher falou que eu tenho que grudar. Você já tem a consciência agora do que tem que fazer. É o primeiro passo. Porque daí agora, toda vez que você vê not com that, eu tenho certeza que você vai lembrar, opa, não é not that, é not that. Aí você vai começar a ter essa atenção para treinar. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você já tinha treinado alguma vez na sua vida assim? Não, não tinha, porque como eu falei no início, eu aprendi tudo separado. Então, juntar para mim está sendo uma novidade. É algo Mas alguém novo. aprendeu tudo? Mas alguém aprendeu tudo separado igual a Lu? Comenta aí. Eu tenho certeza que vai ter um monte. Ó, vamos repassar então. O that pode ser traduzido como o quê? Aquilo, daquilo, aquele, aquela. Esse, disso, desse e o tão. Eu vou mandar esse material lá no grupo do Telegram depois para vocês, tá? E no grupo do WhatsApp do Intensivão também. Quem tá lá no grupo do WhatsApp do Intensivão, eu também vou mandar esse material. Deixa eu ver o que a galera do YouTube tá comentando aqui. A Mariângela tá de prova. Ela estava na aula essa semana, que eu falei do cérebro conflitante, né? Ver duas palavras, só que ele tem que falar uma. Ela concordou ali, verdade. A Denise foi lá pro YouTube, não é de... Você acredita que eu vejo that com I? A Denise... Ah, não, é outra... É a Daisy. Se fosse a Daisy falando ali. A Daisy eu vejo that com I, eu lembro dela. A Denise, eu aprendi tudo separado. Andréia aprendeu tudo separado. Quem mais aprendeu tudo separado? Eu aprendi tudo separado, gente. Eu lembro que... Eu já contei essa história em alguma maratona que eu não lembro qual foi. Na minha adolescência, eu comecei a me interessar por inglês por conta de música. E eu cheguei uma vez na aula de inglês, aquelas aulas tradicionais, o professor pediu para eu falar, para eu ler, tal. E eu lembro que eu fui juntar What is your name? Era essa aula assim, qual é o seu nome? Meu nome é tal. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 12, 13 anos. E eu fui falar, what's your name? Porque era o que eu ouvia, né? Eu ficava, what's your name? Eu já tinha alguma coisa dentro de mim, tipo, mas não é assim que a turma fala, por que a gente aprende assim? E o professor me chamou a atenção na frente de todo mundo. Não é assim. Cadê o is da sua pergunta? É what is your name? Eu tive que falar, what is your name? Gente, não fala assim, não é? Então, não tem por que a gente aprender what is your name, se vão perguntar, what's your name? What's your name? Né? E aí, quando a gente se prepara, quando a gente fala, já aprende falando do jeito que é, a hora que eu ouço, já soa mais natural para mim também, né? Deixa eu ver o pessoal aqui no YouTube. Lu, se você tiver alguma observação que você queira fazer, pode fazer. Eu vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Algo que você queira comentar, adicionar? O que você falou é interessante, porque depois que eu comecei a acompanhar a Titi e ver, assim, juntar, eu não conseguiria falar, mas agora que eu ouço as músicas, eu já consigo entender as letras que eu não entendia antes que eles falavam, porque era tudo junto. Então, como eu aprendi separado, eu não conseguia entender o que eles estavam falando. É exatamente isso, exatamente. E é por isso que a maioria das pessoas não entendem. O Paulo comentando ali em cima que é consoante com consoante gruda também, né? Nessa junção de sons, consoante com consoante igual gruda, que é o que a gente fez com o that, né? O not com that. Vai falar grudado. O Rodrigo comentou ali, que também é do Team Teacher G. O it também pode entrar na maioria dos lugares que o that aparece, tá? Então, na maioria das frases, o it pode substituir sim. I love it ou I love that. Tanto faz, tá? As duas ficam certas, mas o it entra bastante, substituindo aí sim o that e vice-versa, tá? Vocês têm mais alguma dúvida aqui? Ó, Lu e Kelly estão de parabéns. Que a Kelly estava aqui essa semana. Que bom, Fabiane.
né? Falou que não vê a hora, então acho que já está inscrita lá no intensivão. Vai ser bem bacana. É a primeira vez que eu vou ministrar online. Eu já ministro intensivos, só que presenciais, né? Mas esse ano não teve, né? Então, eu amo fazer os intensivos, mas online vai ser o primeiro. Então, vai ser muito bacana também. Ó, o Rodrigo comentou, Lu, você está destravando, perdendo medo. Gente, essa aula foi de destravar mesmo, hein, Lu? Foi. Que bacana, que bacana. Lá, a outra Fabi falando, vai virar do time Teacher G também, né? Falando para outra Fabiana. Isso, Paulo, consoante com consoante gruda, isso mesmo, isso mesmo. Lu, ó, se não tem mais dúvida aqui, eu vou mandar esse material lá no Telegram, então eu posso usar o that como que, aquele, aquilo, disso, dessa e também como tão, eu posso usar ele também dessa forma, tá? Depois eu vou mandar o material. Eu só tenho a agradecer, Lu, nossa, assim, agradeço de coração mesmo, foi sensacional a sua participação aqui hoje. Tenho certeza que um monte de gente se identificou com você, do tipo, tenho medo, mas eu vou falar mesmo, eu vou com medo mesmo, então eu tenho certeza que você ajudou muita gente, viu? Titi, eu que tenho que agradecer, para mim foi um privilégio conhecer a Titi G e ser convidada para participar com ela de uma live assim, e com outras pessoas assim, acompanhando e me dando parabéns, me incentivando. Eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui incentivando a prosseguir. Muito obrigada. Exatamente, exatamente. Ó, eu falo, por isso que eu falo que é o time Teacher G, né? Que eu sempre falo pro pessoal, gente, a turma é um time, é time mesmo. O que é time? Trabalho em equipe. Ninguém faz sozinho, um ajuda o outro. O time é um ajuda o outro. E às vezes a pessoa fica, ai, Titi, mas é grupo. Eu queria uma aula individual. E a aula individual não ajuda muito na fala, né? Em grupo, não. A gente interage. E como é um time, um ajuda o outro. Aí, a hora que a pessoa entende que é esse conceito de time mesmo, por isso que é Team Teacher G, nossa, aí todo mundo adora, né? Porque daí um ajuda o outro. Então, assim, é um time mesmo. A gente não faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinha, né? A pessoa que quer falar inglês, ela também sozinha, ela pode, às vezes, demorar muito mais tempo para conseguir, né? Pode ficar muito mais difícil para ela. Mas quando a gente une, né? Um com o outro, nossa, aí é o que a gente falou ontem, né? Também na live, uma live foi complementando a outra. Muito obrigada, pessoal. Depois eu vou mandar o link do YouTube para você, Lu, que daí depois, se você quiser assistir de novo, ver os comentários, vai estar tudo lá para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Titi. Eu que agradeço de coração. Então, eu vou encerrando aqui no Insta. Lá no YouTube demora um pouquinho mais para parar a transmissão, porque a gente tem um delay, tá? Mas daí lá no Zoom, a hora que a gente encerrar aqui, você pode fechar a sua câmera. Eu já vou fechando aqui no YouTube, mas demora um pouquinho mais lá por causa do delay. Guys, thank you. Amanhã, Lu, acompanha a live de amanhã, o pessoal do YouTube também. A gente vai falar sobre usar o inglês para projetos e trabalhos voluntários, porque nunca, às vezes, a pessoa pensa nisso. Tem muita coisa bacana em trabalhos voluntários, onde você precisa só ter inglês. E tem coisas ao redor do mundo que você pode fazer com trabalho voluntário através do inglês. Porque às vezes a pessoa só pensa em trabalho, 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 carreira, carreira, carreira. Não, gente, tem mais uma porção de coisa que você pode fazer ajudando outras pessoas. Eu acho isso sensacional, você poder ajudar outra pessoa e o inglês ser essa porta para você chegar até essa pessoa e ajudar ela. Eu acho que é algo assim que me encanta muito. Então, amanhã tá imperdível com Alex Rodrigues, que ele é líder de um projeto voluntário, qual eu faço parte. Ele vai contar um pouquinho para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito inspirador para, de repente, despertar esse lado de você poder ajudar alguém através do inglês. De repente, você fala, mas no meu trabalho eu nem vou usar, nunca vou precisar. Então, usa para ajudar alguém, não é? Não é, Lu? Isso mesmo, Titi. É uma excelente ideia. Usa para ajudar alguém. Então, ó, espero vocês amanhã às 5. Lu, beijo no coração. Obrigada, viu? Beijo. Bye, bye. Bye.